Mas agora chegou a hora que eu tava esperando pra caramba, cara. Que é pra ver finalmente o debate do Kim Kataguiri com os trabalhistas. Mano, eu tava muito no hype pra esse debate. Agora que saiu, a gente vai assistir, a gente vai ver como que o Kim se saiu. Se ele foi bem ou se ele foi mal. Eu sei que os fãs dos trabalhistas, eles forçam muito a barra, sabe? Tipo, eles são muito militantes e eles estão por todos os comentários aí na internet, tanto no Spectrum quanto no podcast dos Três Irmãos. Mas vamos ver aqui, cara. Vamos ver esse debate aí, se eles foram tão bem assim, se a militância vai... Qual a militância que vai se sobressair, se é a do MBL ou dos trabalhistas. São coordenador nacional do Movimento Brasil Livre e eu tô na zona de fogo contra 20 trabalhistas. Os trabalhistas, na minha opinião, é a parte da esquerda que dá pra conversar, que dá pra negociar, que dá pra propor algumas reformas, sabe? Tipo, se eu fosse político, no caso, se eu fosse, como eu sou de direita, se eu fosse um político, eu acho que é a parte da esquerda que dá pra fazer algo juntos. Porque tem a esquerda petista, a esquerda psolista, que ela não tem papo, né? Não tem papo. A minha primeira afirmação é: o orçamento público vai colapsar. O orçamento público vai colapsar porque as despesas obrigatórias vão ultrapassar as despesas discricionárias. Basicamente, o presidente da República, o próximo presidente que assumir, não vai ter verba para financiar, inclusive, os principais programas sociais que são financiados com verbas discricionárias. Então, se a gente não fizer uma reforma no orçamento, pela primeira vez a gente vai viver no Brasil, que os Estados Unidos de vez em quando vivem, que é um shutdown. Caralho, puta merda. E aí, Kim? E aí, Tudo bem? beleza? Sou Matheus Crepe, faço parte da Juventude Trabalhista, sou estudante de Economia. E vamos lá, a sua afirmação, né, tem um erro nela, porque ela parte do pressuposto e ela só existe porque a gente tem um arcabouço fiscal, que é um novo teto de gastos. Então, se não limitasse esses gastos, né, que a gente tem, né, no Brasil, como se a premissa fosse excesso de gastos que não tem, a gente não estaria fazendo essa discussão. Como E é segundo que ponto, é? O termo colapsar é muito relativo. Por quê? A gente nunca colapsaria porque a gente emite em própria moeda. Então, né, se você for pegar o professor Luiz Oreiro, né, no livro Macroeconomia do Desenvolvimento, ele vai falar que a gente tem um spread de 250 a 350 ali, né, de risco país. Ou seja, mesmo que, né, os gastos obrigatórios eles sejam maior do que os discricionários, a gente ainda consegue emitir títulos. Só que a gente tem que mudar o modelo macroeconômico que o MBL vem defendendo. E a gente tem que diminuir os juros. Então, ele só existe por causa disso e não vai colapsar também porque o governo ele adotou uma medida que é parecida do MBL. Que é corte E aí, de gastos. meu, e a minha vez de falar é quando? Não, mas só para finalizar eu passo a bola pra você. Então Aí o governo já anunciou que vai fazer um corte de 70 bilhões, então ele vai usar para isso. Então não vai Vamos colapsar. lá. O colapso do orçamento tem absolutamente nada a ver com o arcabouço fiscal, porque são obrigações constitucionais. O arcabouço fiscal é lei complementar. Então, assim, todos os seus argumentos já partem de uma premissa errada do arcabouço fiscal. A preocupação não é furar o arcabouço, porque o arcabouço, mesmo que a gente gaste todo o teto dele, ainda assim o orçamento continua colapsando. Se a gente revogar o arcabouço, as obrigações constitucionais continuam existindo, os gastos obrigatórios continuam existindo. Então, todo o desenvolvimento que você fez partiu de uma premissa errada. Porque quando eu falo que o orçamento público vai colapsar... Parece o Paquetá mesmo. Eu estou falando que as despesas obrigatórias vão ultrapassar as discricionárias. Não Esse existe cara parece nada o de despesa Paquetá, obrigatória ou foi despesa discricionária dentro do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal é sobre as despesas discricionárias e elas não existirão caso as obrigações constitucionais ultrapassem, Perfeito. como é a projeção da consultoria de orçamento da Câmara para 2027. Então, tem nada a ver com o arcabouço. Claro que tem a ver, porque o governo ele sempre vai fazer cortes para o gasto obrigatório, ele vai crescer, a gente concorda com isso. Só que se a gente tem a premissa do arcabouço de controle de gastos junto de um tripé macroeconômico, é lógico que ele vai fazer sentido. O gasto obrigatório, ele sempre, é lógico, o gasto obrigatório ele sempre vai subir, a gente sempre vai cortar do discricionário. A gente entende que vai sucumbir, só que se a gente tem um modelo de teto de gastos que vai limitar, né, um novo teto de gastos, a gente não vai conseguir suprir. Por quê? Igual o teto de gastos. O teto de gastos a gente teve redução de investimentos. E se a gente não muda, se a gente persegue superávit primário, a gente não vai conseguir avançar. Por quê? Vou dar um dado muito interessante. Porque o Brasil ele não tem excesso de gastos. Como falou, a premissa do novo arcabouço fiscal é que a gente tem
excesso de gasto. Só que 90% do que a gente tem, do que a gente paga de dívida, foi por conta de rolagem. Foi por conta que o juros estava alto e a gente pagou, não foi excesso de gastos. Então, a gente não consegue tirar do lugar e colocar do outro. Então faz sentido sim o arcabouço. A dívida, vamos lá, mais uma vez, o arcabouço não tem nada a ver. Claro e você que faz uma falsa comparação. Porque o teto, tá no modelo macroeconômico que você defende, claro que tem a ver. O modelo, calma, filho. Mas o seu modelo, Segura ele aí, defende você falou isso, já. é superávit. Calma, você tá dizendo claro que eu tem a ver, defendo. cara. Eu vou falar o que eu defendo. Você tá O falando nosso o que eu gasto é defendo. comprimido, Calma a lá, gente irmão. não Você tem quer saber, arrecadação. você quer saber o que eu defendo mais do que eu? Calma. Vamos Cara. lá. Você fez uma comparação falsa. Porque o teto de gastos é constitucional. O arcabouço fiscal é lei complementar. O arcabouço fiscal vai ser atropelado pelas obrigações constitucionais. Esse é um argumento central. Despesa obrigatória não tem nada a ver. Despesa obrigatória não tem nada a ver com a limitação de gastos do arcabouço. Começou porque ela quente não vai já. fazer sentido, porque não vai mais existir despesa Tudo bem. discricionária para você fazer controle. E outra coisa, você falou que a premissa do arcabouço é mentira, limitação isso é de mentira. gasto. Não é. Não Não é. Sabe que é é. mentira? A Sabe que é premissa do mentira? arcabouço, é por Claro isso que a gente mentira. discorda dele, é de que falta arrecadação para pagar os gastos. Pode falar agora? Tanto que, calma, você falou mais do que eu. Tá, Relaxa aí o vamos lá. popoto que agora é a vez do coleguinha. Tá. Porra, por que ficar forçando o sorrisinho, cara? Eu acho isso uma parada tão ridícula de alguém que vai debater. Tanto que, Ó, ó que sorriso falso, ó. Você falou mais do que eu. Relaxa aí o popoto. Agora é a vez do coleguinha. Tá. O que eu falei é o seguinte. Presta não vai atenção mais na existir informação. arcabouço fiscal. Eu acho que a principal coisa que tem que fazer em debate, cara, é ouvir o teu adversário. E não ver também ele como um adversário, e sim debater ideias, pra você sair aprendendo mais. Pelo menos alguma coisa tem que aprender com o outro. Não vai tá mais ligado? importar arcabouço fiscal. A obrigação não decorre do arcabouço fiscal, porque ela decorre dos gastos obrigatórios da Constituição. Perfeito. Então eu te pergunto, você é presidente da República em 2027, 1º de janeiro de 2027, qual mudança na Constituição você faz para que as despesas obrigatórias não ultrapassem as discricionárias? Então, a primeira mudança que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que ver, né, os nossos gastos obrigatórios, que eles são muito altos. Só que eu não vejo problema em fazer uma reforma em si. Por quê? Os gastos, eles aumentam, eles são indexados justamente para a gente aumentar o investimento. Educação está subfinanciada, saúde está subfinanciada, segurança pública está subfinanciada. Se a gente fazer uma desindexação, aí que o país vai colapsar. E segundo ponto, claro que o arcabouço tem a ver, ele está dentro do modelo macroeconômico que você defende. A gente tem problema de arrecadação, a gente tem problema de aumento de receita. Então, é lógico que está envolvido nesse quesito. E outro ponto, os 3 países que mais se desenvolvem no mundo, China, Vietnã e Índia, não usam esse modelo do arcabouço. arcabouço. Se o arcabouço tivesse no meu modelo, eu não teria votado contra. Acho que você precisa acompanhar melhor as minhas você posições. defende teto de gasto, Não que é tem pior absoluta- ainda. Não tem absolutamente nada Mas a o ver. teto de gasto é pior ainda que isso. Negativo. Valeu. Valeu. Começou quente já. E aí, ninguém vai debater comigo? Caralho, tô me sentindo solitário. Boa tarde. E aí, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Fausto Oliveira, eu sou jornalista de economia, com especialização em indústria, assuntos de infraestrutura, etc. E, Kim, esse assunto do orçamento que você trouxe aí, cara, você fez uma resposta interessante aí para o nosso antecessor, mas o que eu li da sua resposta, basicamente, é o seguinte, que você está propondo que o descompasso entre despesa discricionária e despesa obrigatória seja pago pela despesa obrigatória, ou seja, está propondo reduzir a despesa obrigatória. Pelo que eu entendi é isso. Em parte, Cara, ele tem a voz daquele youtuber que já rivalizou com o Nando Moura. Esqueci o nome agora, cara. Só um segundo. Se é isso... Só para esclarecer, Claro, dá pra você desenvolver seu argumento. Uhum. Em parte é corte, em parte é simplesmente dar liberdade para o executivo. Bom, muito bem. Em cima das obrigatórias. Isso. Mas a maior parte das obrigatórias são despesas vinculadas a atendimentos sociais, previdência, saúde e educação, financiamento de serviços públicos essenciais, etc. Então, em suma, o que você está propondo é que aqueles que são atendidos pelo Estado paguem a conta para que o Estado possa ter despesa discricionária de novo. Esse descompasso existe e você está propondo, então, tirar dinheiro da saúde, dinheiro da educação, dinheiro da previdência, para fazer com que a capacidade financeira do Estado, né, investir livremente aumente. Mas eu pergunto, e o 1 trilhão de juros que a gente paga, né, para rolagem de dívida, não mexe nada nisso? Te respondo, mexe. Na realidade, a economia é maior com o juro, porque a PEC que eu apresentei, ela reduziria o juro de 15% para 7%. Então a gente teria uma economia aí... Você está propondo reduzir o juro na caneta? Não, não é na caneta. Como é então? pela economia. Como? Né? É a projeção da desvinculação, porque, vamos lá, a dívida... Você quer desvincular a despesa obrigatória para reduzir o juro brasileiro? Isso.
Porque automaticamente... não, mas peraí. Então porque você tá colocando o mais pobre Calma, pra você falou, pagar... agora Não, deixa eu peraí. desenvolver. Não, peraí. Agora eu quero te perguntar outra coisa. Então pergunte. Você tá propondo o mais pobre pagar a conta da redução de juro pro mercado financeiro? Como assim? Não, negativo. Quem tem que pagar essa conta é o mercado financeiro. Negativo. Vamos lá. Quando eu falo de despesas obrigatórias, a gente está falando de R$1 trilhão em 6 anos, 750 bi seria de desvinculação. E veja, desvinculação não significa Em que o 6 dinheiro... anos? Não, calma, filho, você já falou, deixa eu Não, o falar. filho tá calmo, mas eu tô com dúvida. Calma, então, mas Né? calma. Eu tô querendo que você me responda. Sim, mas pô. você fez duas Né? perguntas e não deixou eu responder, aí você fez uma terceira. Cara, eu acho pai essa parada de ficar interrompendo. Não tem como a pessoa desenvolver uma ideia se não escutar ela. Eu com TDAH, cara, eu demoro o dobro pra desenvolver. Tá ligado? Então deixa eu responder as três agora. Tá Vamos lá. Primeiro ponto. R$1 trilhão, 750 bi de desvinculações. Em Isso 6 não anos. significa, em 6 anos, isso não significa que esse dinheiro não vai ser gasto nem em programas sociais, nem em saúde e nem em educação. Só significa que vai ter liberdade para remanejamento. Outro ponto. O que eu tô falando é o seguinte, a medida em si, por a gente ter capacidade de pagamento da dívida, eu não tô nem falando de pagar a dívida, eu tô falando por ter capacidade de pagar a dívida, a gente aumenta o nosso lastro, a gente aumenta a nossa segurança e a gente diminui o juro com uma projeção de economia de 2 trilhões e 600 bilhões de reais que a gente deixa de pagar em juro para poder fazer investimento, inclusive para as pessoas mais pobres. Então, eu não Certo. tô falando de baixar juro na canetada, eu não sou discípulo do Tombini, não sei se você é. Não, Eu tô não, falando não. na realidade de dar lastro para que a gente tenha capacidade de investimento, para que a gente possa retornar isso para os mais pobres. E outro ponto, a vinculação constitucional de saúde e de educação serve para todos os estados e todos os municípios. Tem municípios e tem estados que têm mais idosos do que jovens, então precisam remanejar o recurso Isso é da verdade. educação para a saúde. Não faz sentido eu partir da premissa de que eu sei qual que é exatamente a vinculação de saúde e educação que eu preciso impor para os estados e para os Mas municípios. nós dois sabemos que os fundos de participação dos estados e dos municípios é que são administrados pelos governos locais e eles fazem esse remanejamento na administração local. Não é verdade Não, eles que não fazem, eles não a podem. mesma proporção de vinculação federal é refletida nos orçamentos É verdade, municipais? sim. Não é? Bom, você vai porque tomar o fundo, fact-checking. o fundo participação municípios e estados ele permite. Geralmente fundos vinculados. Nossa, porque reputadaço, cara, pelo Nossa, check. é verdade, municipais sim. Fact não é, check. Bom, você vai Porque tomar o fundo, fact-checking. o fundo participação municípios e estados ele permite aos administradores locais fazerem esses remanejamentos e eles Negativo, fazem. não permite. Agora, Você não conhece a a lei. sua proposta, Você não conhece. Tomou. a sua proposta, ela tem um demérito aí, que é o seguinte: ela é toda muito doce com quem já vive a doce vida no Brasil, que são os bancos. Porque não mexeu em nada, é duro. não, Pelo não contrário, mexeu eu tô em pagando nada. menos juro pra ele. Não, mas você Eu tô pagando metade de Mas juro eles, pro banco. eles Como não que é pagaram bom a pro conta banco? desses 20, 30 anos que vivem de rentismo no Brasil. Mas e aí você quer que eu forçando- mude o passado, filho? O que Não, você eu quer quero, eu faça? quero que quem pague a Eu conta não seja sou- quem tem que pagar a não sou conta. doutor estranho, não. Claro que O não, que eu posso não- mudar é o nem eu, futuro. não sou doutor estranho. E pro futuro, Mudar o que eu o posso futuro- fazer é pagar menos juros da dívida. Os Você grandes bancos pode pagam menos fazer juros da com que dívida. eles paguem pela correção orçamentária do Brasil. Sim, eles vão pagar recebendo menos juros do Tesouro. Uhum, tá bom. E aí significa então que a próxima geração dos brasileiros que vão precisar desses atendimentos sociais vão ficar olhando o rentismo, né? Pelo contrário, Cabelo eles vão ter legal 2 do trilhões Kim. e 600 bilhões extra. Duvido. Pausa. Ah, mas aí... Fechou. Valeu. Caralho, esse mano é da hora. Ó. E aí, meu? Esse cara é inteligente. Eu gosto, eu acompanho ele. Esqueci o nome dele. Se eu não me engano, ele tem algum canal sobre One Piece, Chapéus de Palha. Ou eu tô brisado, mas a voz é muito parecida com algum canal que fala de One Piece que eu já ouvi. Fora o canal de política dele também. Esse cara é da hora, vamos ver. O Arthur Duval sempre elogia ele também. Beleza? Caralho, se arrumou pra mim. Prazer, Porra. meu nome é Charlie. Mas eu sou hétero, mas É obrigado. o Charlie. Ah, que pena. Meu nome é Charlie Barkley, eu sou trabalhista, como você pode ver. Eu represento aqui hoje a Juventude Trabalhista, eu sou estudante de Economia. Tá? Primeiro ponto, não existe uma relação causal entre o corte de gasto que você apresenta na sua PEC, que é basicamente isso, né? Você quer desvincular os pisos da educação e da saúde, da complementação do Fundeb, você quer desindexar o salário mínimo, né,
quer desindexar o salário mínimo tanto do BPC quanto da aposentadoria, que na prática o pobre ele vai receber menos, ele vai ser menos atendido, porque naturalmente você está limitando o crescimento desses benefícios apenas à inflação, né? Ou seja, não vai ter ganho real, ao contrário dos trabalhadores da iniciativa privada. Então o primeiro ponto é a discordância que a gente tem entre a origem do salário mínimo. O salário mínimo ele não é só um indicador de mercado. O salário mínimo ele também é um indicador de demanda, justamente porque você precisa dessa... Ó como Kim sabe se comportar. Kim pegou um papelzinho pra não esquecer das coisas, tá anotando e tá ouvindo, deixando o cara falar. Indicador Da hora a camisa. demanda, justamente porque você precisa Mafioso. de uma condição mínima para as pessoas, não só porque isso é moralmente bonito, mas porque isso também é eficiente do ponto de vista prático de como uma economia opera. Você parte de uma ideia de que nós vamos ajustar determinados detalhes da economia e isso vai resolver o problema, quando na verdade a gente tem uma condição estrutural, um modelo deficitário que é ineficiente e comparado com o que vocês defendem no livro amarelo, e eu li os 4 primeiros O que a mina lá do fundo tá fazendo, cara? Eu achei que ela tá fazendo a tradução por sinais, tá ligado? Olha a mina do fundo lá. Também é eficiente do Fica ponto de olhando. vista prático de como uma economia opera. Você parte de uma ideia de que nós vamos ajustar determinados detalhes da Fica economia olhando, e fica olhando. isso vai resolver o problema, quando na verdade a gente tem uma condição estrutural, um modelo Fica olhando. deficitário que é ineficiente e comparado Que é com o que isso? vocês defendem no livro amarelo, e eu li os 4 Que primeiros é livros, isso? o modelo de vocês é exatamente o mesmo do PT. Vocês não defendem nenhum tipo de reforma estrutural. Você tá rindo por quê? Ora, o PT com o galípolo no Banco Central, autonomia, juros a 15%. Lá vocês defendem a autonomia. O PT parte da premissa de que tem que aumentar a arrecadação de impostos para dar superávit primário, e vocês acreditam que você tem que fazer superávit primário para criar um fundo soberano, que é ineficiente. Aí você diz assim, não, vamos tirar tudo dos trabalhadores e economizar 1 trilhão em 6 anos, em vez de investir na dívida pública, que gasta 1 trilhão em 1 ano. Então era mais fácil a gente investir na dívida, economizar em 6 trilhões, né? E aí você fala assim, não, vai reduzir juros. Sabe por que não vai reduzir juros? Porque o problema dos juros no Brasil está associado à indexação da economia. Você sabe como é que o Plano Real resolveu a hiperinflação, você não sabe? Eles criaram uma ORV e fizeram a desindexação dos contratos para diminuir a inflação inflacionária, porque eles... O Plano Real reduziu a inflação no Brasil ao introduzir unidade real de valor, que funcionou como moeda estável de referência. A ORV ajudou a quebrar a indexação automática da economia, permitindo a transição gradual para o real sem a inércia inflacionária. Esse processo de desindexação, combinado com o ajuste fiscal e política monetária mais rígida, foi central para estabilizar os preços após anos de hiperinflação. O Plano Real resolveu a hiperinflação, você não sabe? Eles criaram uma ORV e fizeram a desindexação dos contratos para diminuir a inflação inflacionária, porque eles 5 pontos entenderam... pra eu rebater já. Não, tudo bem, mas Você eu quer acho... me ouvir ou não? Porque tem 5 Deixa, eu pontos. posso concluir aí, você fala? Beleza. Você Tá vai fazer bom? quantos? Porque tem 5 Não, já. eu só vou concluir o ponto da indexação, porque esse Tá é bom. o componente principal da dívida hoje. A gente tem uma economia indexada. O que isso significa? Que os contratos são reajustados de acordo com a inflação passada. Então isso leva a inflação do passado para o presente, gerando uma pressão inflacionária. Os juros hoje opera combatendo a inflação para diminuir a demanda, né? Ele limita a demanda e ao mesmo tempo limita o investimento, só que ele não tem como combater uma inflação inflacionária, porque se fosse assim a gente tinha resolvido a hiperinflação dos anos 80 só fazendo 40% de juros, ao invés de simplesmente desindexar a economia, como eu estou propondo, porque a moeda ela não foi Então, plenamente os trabalhistas, eles sabem dialogar melhor. É o que eu falei, a parte da esquerda é mais inteligente, tá ligado? estabilizada. E no livro amarelo, por exemplo... Por na mais que eu proposta de- discorde de muita coisa que eles Estou falam. propondo, porque a moeda ela não foi plenamente estabilizada, e no livro amarelo, por exemplo, na proposta de vocês não falam um A sobre a indexação, vocês não falam sobre o regime de metas de inflação, que ele é ineficiente E aí, para a filho, é a estrutura minha brasileira, e parte da ideia também que vocês não falam um A sobre a Ó, inflação posso de falar câmbio, agora? certo? Posso Tá, falar agora? Pode. Tá, vamos lá. Pô, agora que eu posso falar, vocês vão expulsar ele? É o seguinte, ó, BPC e Previdência Porra. não vai ter correção. Tava da hora o diálogo dos dois, Onde que mano. você É viu isso? Não tá sacanagem. na minha PEC, né? Então você já tá falando uma coisa Não. que não existe. Outro ponto.
não tem vinculação constitucional para assistência social. Sabe qual foi um dos investimentos que mais aumentaram no Brasil nos últimos 40 anos? Assistência social, que prova que vinculação ou não vinculação não é eu vou ficar garantia lendo de todo o que vai ter fact-check aí, cara. Eu não vou. realmente Não vai ficar muito investimento ou longo. de Que que na PEC aquilo tá que é... dizendo Calma, que a filho, você falou uma desvinculação vai hora. dar 300 Você falou bilhões. uma hora, você falou uma hora. Agora trilhão segura. da sua PEC Segura tá o na- balanço, um segura o trilhão balanço. da sua... Segura, Não, você vai deixar eu desculpa, falar? Você tá mentindo. Não, Um pausa, trilhão da amigo. sua Você PEC mentiu tá em uma cima. hora aí. eu Pausa, vou rebater agora. fechou. Charlie. Foi expulso já? Ele foi votado, ele foi Puta votado. merda, então Mas o cara ele... fala Mas tudo, termina, pode o terminar. cara fala tudo e ele é Não, expulso, aí eu não termina, homem. respondo. Termina, que bom. homem. Tá, Mas vamos lá. fazer o seguinte. CPC e Previdência. Pode ir? Não, vamos fazer o seguinte. O Charlie foi votado, ele pode votar na cadeira, responde os pontos dele elencados e Isso. eu faço uma nova contagem para a próxima pessoa. Tá bom, Beleza? beleza. Então vamos lá. Já falei que PPC e Previdência não vai ter correção, mentira, não tá na PEC em nenhum lugar. E eu já falei que não teve vinculação para assistência social, investimentos O Thiago não assistência social aumentou entendeu. do mesmo jeito. Ele tem que voltar pra Concordo com você cadeia. que o modelo deficitário é ineficiente, é exatamente o modelo que o PT opera. Outro ponto, De vocês. vocês defendem a mesma coisa que o PT, vocês defendem a autonomia. Quem disse que o PT defende a autonomia? O PT é contra a isso, autonomia. Haddad tá no O seu PT, colo, o PT votou contra a autonomia. Deus o livre do Haddad tá no meu colo. O Haddad tá no meu bolso aqui, que não para de me taxar. Mas o meu ponto, eles são contra a autonomia. Eles votaram contra a autonomia. De onde vocês tirou que a gente defende a autonomia? Eles também. Pior que, ó, cara, eu assumo minha ignorância nesse sentido. Eu não entendo nada do que eles estão falando, tá ligado? Porque são coisas muito técnicas, né? Ao meu entendimento de política é mais uma questão ética, sobre posicionamento, sobre filosofia, mais assim por cima. Agora, realmente, sobre como a máquina pública age, eu tenho muito pouco conhecimento. Não sei vocês, eu tenho muito pouco Então, isso não conhecimento. existe. Então você mentiu Não, eles objetivamente. votaram contra, mas no final das contas Ah, mantiveram. votaram, eles não têm vai, voto. Vai, Eles vai, não têm vai voto, eles não passando. têm voto para rebater. Vamos lá. Cara, Outro o Charlie ponto. tem que voltar pra cadeira, cara, ele não entendeu. Eu não sei de onde você tirou Vou, Ronaldinho. 6 trilhões de dívida aí que vocês vão economizar, porque assim, eu não conheço nenhuma instituição que tenha dado esse dado, você nem falou em qual período de tempo esses 6 trilhões. Outro ponto, se juro resolvesse, 40% de juro resolveria a inflação, a gente não precisava de plano real. Não, você está ignorando uma coisa chamada dominância fiscal. Quando o aumento de juro do Banco Central, é outro cenário que a gente está entrando, que é quando o aumento de juro por parte do Banco Central não resolve mais, porque o problema está na política fiscal. Então não importa qual seja a política monetária, enquanto não tiver ajuste na política fiscal, diz a economia ortodoxa, você não vai conseguir ter uma redução da inflação, porque o aumento de juros se tornou inefetivo. E nem uma palavra sobre desindexação. Vocês fizeram o que não dá pra fazer, a gente já baniu gente em zona sul por isso, tá? O Charlie falou bastante, tudo bem, isso é deles. Aí o Kim sabe se ele interrompe, se ele não interrompe. A questão é, ele terminou de falar, o Kim começou, tá, vamos lá. Aí vocês fizeram assim. Não, né, gente? Só que dá a porrada de vocês que Não, né, Eu vou te falar que eu não entendi essa parte também, não. Não, né? Não era pra eles levantar a bandeira. A bandeira, ela é pro colega, assim, eu sei que vocês sabem que eu não vou pausar quando ele tá falando, mas assim, bom senso, né, gente? Assim, se ele falou bastante, o Kim ouviu, daí a gente precisa, e daí, quando ele começou, fez assim, ó, todas as bandeiras vermelhas. Só que o que acontece? O Kim tem direito de resposta, mas assim tem a última palavra vai ficar com ele. Então, Assim, Fair play aí, rapaziada. Fair play. estratégia. É isso aí. Justo, né, mano? Quem quiser patrocinar um vídeo pra gente ver, daqui a pouco, os valores estão aí no chat. Esse é o Locombe, né? Esse aí também é um bom debatedor. Só que todo mundo esquece que ele tomou um amasso do engenheiro Léo. Hoje em dia ninguém fala mais sobre isso, hein? E aí, Boa tarde. tudo bem? Boa tarde. Eu sou o Loconte, economista e analista político, e tanto eu quanto os meus colegas aqui vamos concordar que o orçamento público brasileiro precisa de uma reestruturação, mesmo porque aqui ninguém é petista, né? Ninguém defende o modelo atual. Agora, me surpreendeu positivamente que o MBL, ou enfim, o Partido Missão, defende a diminuição da taxa de juros, mesmo porque, para quem não sabe, o Brasil é o quarto país em diferença entre inflação e taxa de juros. Então, a gente tem uma inflação de 4%, chegando a 5% e uma taxa de juros de 15%. Esse fenômeno só tem 3 países que são maior distância, né, tirando o Brasil. E o Brasil está entre os países que os bancos são mais rentáveis, tem mais lucro. Não é por acaso que isso acontece. Mas o que eu quero saber é o seguinte, uma ótima forma da gente arrecadar mais, empiricamente falando, é com a reforma tributária no imposto de renda. E aí a gente teria que aumentar a tributação, né, porque o Brasil tem só 20% do orçamento referente à tributação de renda, e a gente tem que ter pelo menos uma margem de 30%, 40%, que é o que os países desenvolvidos fazem. Você concorda que a gente tem que aumentar a tributação de renda para os mais ricos?
Eu não acho que a gente tenha que Não aumentar a carga tributária de maneira geral, né? Primeiro que acho que a gente precisa se comparar com os nossos pares, países emergentes, porque se a gente aplicar diretamente a carga dos países desenvolvidos, primeiro eles ficaram ricos, depois eles aplicaram a carga. Pode ser progressivo. A gente não pode ficar pouco competitivo em relação aos nossos pares, como a gente está hoje, né? Como você vai na Faria Lima, você compra uma carteira de investimentos, eles já vêm na cidadania paraguaia ou uruguaia para você pagar imposto lá. Então, não dá pra gente mexer nisso. Agora, o que eu defendo, porque de fato, eu também defendo o modelo que a taxação está mais concentrada em lucros e dividendos e na renda do que no patrimônio e no consumo. Acho que o imposto do consumo é um dos piores, você vai concordar comigo, Concordo. porque penaliza justamente os mais pobres. Então, na minha avaliação, primeiro, não deve ter um aumento em nenhum imposto. Na realidade, porque o nosso imposto sobre renda, ele já é alto em relação aos nossos pares, Não é. países em desenvolvimento. 27,5. Pausa. Porra, mas aí é foda, estão tirando todo mundo, cara. Não deu nem pra sentir o gosto do debate ali. Palácios? Beleza? Tudo bom, Tudo Kim? bom? Eu sou o Maru, sou historiador, represento o movimento Yunnan. É um debate sobre orçamento, mas na verdade a premissa por trás são duas perspectivas diferentes de visão de mundo. A gente trabalhista e nacionalista defende que o Estado promova a economia e vocês defendem o Estado mínimo, né, e que o Estado seja enxugado. Não é isso? Certo. Não exatamente, porque na realidade, Eu hoje, defendo. quando a gente defende uma Estado diminuição enxugado. de tributação, é porque é importante também diferenciar para quem está assistindo. É isso aí. Nós somos contra o excesso de gasto, nós não somos... É, só que uma coisa eu concordo, tá ligado? Não tem que taxar ninguém. Ninguém. Mas se for taxar, começa pelos ricos. Mas não chega no pobre, cara. Pelo amor de Deus, o pobre tá na bosta, velho. Não taxa ninguém, ou taxa rico, mas não taxa pobre, na moral. Contra investimento público. Investimento é aquilo que dá o retorno no futuro, gasto é aquele que você gasta correntemente e não existe um retorno para o futuro. Na realidade, você tá, e muitas vezes, o que eu falo, quando a gente tem um excesso de gasto, a gente sacrifica as futuras gerações em nome de benefício para as gerações presentes. Por isso que eu defendo o investimento. E qual a sua definição de gasto? O que seria gasto para você? Gasto é a definição ortodoxa de gasto, né? Aquilo que não dá um retorno no futuro. Então, gasto, educação, saúde, segurança para você é gasto ou investimento? Depende, pode ter gasto e pode ter investimento. Em segurança, por exemplo, pagar a folha de pagamento para a polícia militar é gasto. Construir um batalhão é investimento. Da mesma maneira, construir uma escola é investimento. Pagar os salários correntes são gastos. Da mesma maneira, saúde, né? Os gastos com insumos correntes são gastos. Investimento é eu comprar um tomógrafo, é eu comprar um eletrocardiograma, é eu comprar equipamentos de saúde. Boa resposta. Então pode ter investimento e gasto em todas as áreas. E se eu te falar... Pausa. Meus seus colegas aí, não é culpa deles não. Pois é, cara, meu Deus, os colegas estão de sacanagem. Ninguém quer deixar as pessoas falar, velho. Porra, eles estão tornando o episódio ruim por causa disso. Deixa os caras falar, velho. E aí, tudo bom? O primeiro eu concordo que ele falou demais, mas o resto não. Estudo economia e eu queria trazer aqui uma perspectiva para mostrar como os juros abaixar não é uma questão de você praticar superávit primário. Entre 1998 e 2017, se você pegar o resultado primário do Brasil total, a gente teve um fluxo de caixas positivo. Ou seja, a gente teve superávit primário. E mesmo assim, a gente não conseguiu levar os juros para baixo e conseguir reaquecer a nossa economia e retomar o caminho do desenvolvimento. E essa política que você está apresentando, que seria uma de corte de gastos para aí sim poder diminuir os juros por conta disso, não confere. E as suas premissas que levam a crer que a demanda aumentada a partir dos juros baixos é o que provoca a inflação no Brasil, também não é válida. Recentemente saiu um estudo do SUERF que mostra que a taxa de juros, cada ponto percentual diminuído tem um impacto de apenas 0,15% na inflação, isso no Brasil hoje. Porque as premissas que guiavam a macroeconomia antigamente não guiam ela mais hoje em dia. A gente teve vários exemplos que aconteceram ao longo das últimas décadas que não comprovam o que você está dizendo. Tá, eu concordo que superávit não necessariamente gera redução de dívida, então a gente não tem discordância nisso. O que eu defendo é o seguinte, é a capacidade de pagamento futuro. Por quê? Não existe nenhum país, nem desenvolvido, nem em desenvolvimento, que tenha um orçamento tão engessado contra a gente. Cada R$10 do orçamento público, pra você ter uma noção, o presidente da República decide onde ele vai gastar um. Então assim, não existe orçamento tão engessado quanto o nosso. Então a questão, veja, eu estava recentemente no Japão. O Japão é um dos maiores exemplos de dívida enorme e juro baixíssimo. Chega a ser negativo, a pessoa pega empréstimo de dinheiro no Japão, vai investir na Europa, nos Estados Unidos, até no Brasil. O ponto não é ter o superávit. O ponto é eu mostrar
que o meu orçamento, ele é desvinculado, que ele é livre e quando eu quiser, eu tenho capacidade de pagar dívida e de ter superávit. Não necessariamente eu preciso ter. É a questão de ter lastro para pagar a dívida, de ter liberdade orçamentária para pagar. Porque se eu tenho, o que define o juro é a curva da dívida futura, a minha capacidade de pagar no futuro. Se no futuro existe uma perspectiva de que eu possa pagar no momento que eu quiser, o investidor vai falar, relojando o prêmio vai baixar, só para finalizar. O prêmio vai baixar porque o risco não está tão alto. Ok, o nosso problema fiscal não é gerado, na verdade, por esses gastos que você está dizendo. O nosso problema fiscal é muito mais ligado às despesas correntes. Não, desculpa, às despesas monetárias, que é a despesa de juros, não às despesas correntes. Porque, como eu já te disse, ali na década nos anos 2000, nos anos 2010, a gente teve... O nosso problema não foi o déficit primário. Nos gastos primários do governo, a gente conseguiu ter um superávit. Então, o nosso problema fiscal não é um problema corrente, não é um problema de gastos e não é um problema das despesas obrigatórias que você está falando. Na verdade, é um problema monetário, é um problema dos nossos gastos com juros, que hoje representam 45% do orçamento público. E o modo pelo qual a gente conseguiria combater esse problema fiscal seria... Eu sou assim debatendo também. Claro, com muitos cuidados macroeconômicos para evitar uma pressão inflacionária. Tá, quais cuidados? Como é que a gente reduz o gasto monetário sem reduzir o gasto fiscal? Ok, por exemplo, hoje a gente tem uma inflação de custos e uma inflação inercial, como já foi falada por outras pessoas aqui. A inflação inercial é aquela que falaram sobre a indexação da economia. Para a gente conseguir combater esses tipos de inflação, não é diminuindo juros. Como eu te disse, o impacto é muito mais baixo do que você está fazendo parecer. Na verdade, para a gente conseguir diminuir essa inflação, seria com outras políticas, por exemplo, substituição de importações, para conseguir manejar em momentos de crise, como foi depois da guerra da Rússia-Ucraniana, que a gente teve uma inflação de custos e a alta dos preços dos fertilizantes globais causou uma inflação muito forte aqui no Brasil, por conta dessa alta de preço. Então, essa inflação de custos não é combatida com você sufocar a demanda agregada da economia. Sim, mas eu não estou falando de inflação. Eu estou falando de gasto público. Eu estou falando de gasto público corrente. E como a gente baixa o monetário sem baixar o fiscal. Porque assim, mas nenhum país... Então, você concorda comigo que o nosso problema fiscal é oriundo de despesas monetárias... que é um dos problemas, sem dúvida. Desde 1995 é um dos problemas. que a gente... Agora, não dá para reduzir o monetário sem reduzir o fiscal. Não existe exemplo no mundo que isso tenha acontecido, que isso tenha dado certo. Veja, a gente já teve essa experiência de tentar reduzir o monetário sem reduzir o fiscal. Foi a política do Tombini. A política do Tombini fracassou. Você afirmou num debate em 2022, acho, na Inteligência LTDA, que a razão da inflação no Brasil era a expansão da base monetária. Certo. Certo. Você ainda acredita nisso? Sim. E o fato do quantitative easing e de vários outros experimentos ao longo no mundo inteiro terem descomprovado essa premissa da teoria da TQM, né? Você não mudou de opinião depois disso? Depois do Japão ter expandido sua base monetária? Você já parou pra pensar, cara? Uma coisa que eu penso bastante é... Se depender da militância da internet, que assiste debate do Spectrum, que assiste os debates de podcasts, tá ligado? Como até o debate do que acontece do Três Irmãos, mas também os debates que acontecem no Vilela e no Redcast e no Spectrum e tudo. Enfim, as pessoas que acompanham o MBL, acompanham os trabalhistas, acompanham, tá ligado? Até os comunistas. Vocês já pararam pra pensar que se o voto valesse só dessa bolha que eu falei agora, ninguém do PT ia conseguir se eleger, cara? Tá ligado? O próprio bolsonarismo não teria quase nenhuma popularidade. No máximo votaria no Nicolas, no Pavanato, alguém ali por volta, no Holiday. Mas se dependesse de quem realmente ouve as ideias de toda essa galera, o petismo ia ser abolido, o psolismo ia ser abolido, cara. E por que eu tô falando isso? Pra mostrar que a massa é burra, cara. Isso que fode, porque a esquerda que estuda e a direita que estuda vota nas pessoas certas pra representar. Entendeu? Por exemplo, esses trabalhistas aí. Cara, se a esquerda fosse esses caras, tava de boa, mano. Dava pra trocar ideia com esses caras. Entendeu? Não é verdade? Independente das ideias contrárias do Kim aí, mas dá pra trocar ideia, mano. São caras que pensam, que... Sacou?
O que não dá pra trocar ideia, o que é inaceitável é o petismo, mano, e o psolismo. E isso aí é um absurdo. O próprio bolsonarismo extremo eu também não gosto, cara. Que é aqueles velho que só falando coisa de velho, tá ligado? Então é muito triste saber que os impopulares são esses que a gente vê ideias da hora, porque a massa não assiste isso. A massa vota nos mesmos partidos desde sempre e foda-se, tá ligado? Como se fosse obrigado. Do Reino Unido Vai, em mais Renan. de 1000%, os Estados Unidos em mais de 800%, inclusive na crise de 2008. É engraçado que quando é para resgatar o mercado financeiro, vocês são a favor... Não, desculpa, vocês não são a favor. Quando é para resgatar o mercado... Ah, bom. Pessoal, eu sou contra bailout. Isso é moral hazard, Tá né? bom, Isso tá gera bom. um Mas incentivo então perverso. por que aí o banco assume risco, né, com o nosso dinheiro, aí o banco público vai lá e lasca com o bolso do Quando trabalhador. se expandiu a base monetária em 8 vezes, por que não houve pressão inflacionária, considerando a sua premissa de que a inflação é ocasionada pelo aumento da moeda em circulação? Porque teve crise, não teve investimentos, não teve consumo, né? A economia mas estava você fria. não concorda com a TQM? A economia estava fria, a inflação naturalmente vai ser baixa. Então você concorda, você discorda da TQM, não, então? Vamos lá. Nunca disse que discordo. Vamos lá. O raciocínio que eu estou desenvolvendo não tem nenhuma contradição com o TQM. Na realidade, o que eu estou dizendo é o seguinte. Quando a economia está fria, quando há risco, as pessoas seguram dinheiro. Quando as pessoas seguram dinheiro, a inflação fica baixa. Ainda que imprimam dinheiro. E digo mais. No caso da União Europeia, no caso dos Estados Unidos, quando o estudo foi feito, porque o estudo que você está falando nunca foi feito no Brasil, eles têm capacidade Qual de... estudo? Ele tem capacidade de exportar a inflação, no caso dos Estados Unidos. Então, quando o Powell lá liga a impressora, gera muito menos inflação para os Estados Unidos, porque a moeda global é o dólar. Então, nós saímos prejudicados, a Europa sai prejudicada, todo mundo que tem reserva de dólar Exatamente, sai prejudicado. Wellington. Agora, os Estados Unidos, E o Japão e o Reino Unido? os Estados Unidos não têm reserva. Os Estados Unidos não têm reserva de real. Tá, A Europa não tem reserva. O Japão A e o Europa Reino não tem Unido não tem reserva. a moeda global, e eles? Vamos lá. O Japão, ele estava com uma situação de juro negativo, ele estava numa situação Certo. em que o Banco Central estava estatizando a maior parte das empresas, estava segurando os investimentos, então ainda assim, sem geração de riqueza, com impressão de moeda, não tinha inflação no mesmo ano, porque a economia estava segurada pelo próprio governo japonês, a Abenomics, né, que foi Tá bom, sim. do governo do PLD, que governou durante muito tempo e justamente por isso segurou o aumento da inflação. Então, não há nenhuma contradição naquilo que você colocou. Tá bom. E mais uma vez, você não explicou como que a gente resolve o monetário sem resolver o fiscal. Tá bom, tudo certo. Eu só acho que, por exemplo... Pausa. Cara, deu graça de sair isso, assim. Olha. E aí? Prazer, Eric. Da hora a camiseta. Gostou? Brasil, pô. Isso é uma parada que eu acho que eu sinto falta pra caramba, sabe? Pessoas mais igual esse camarada aqui. A esquerda, ela tem pessoas que se vestem de uma forma mais skatista, mais jovem. A direita é só assim, ó. Só terno e gravata. E isso afasta os jovens da direita, em vez de acolher. Tá ligado? E aí? Fala, Geraldo, como é que tá? Da hora a camiseta. Gostou? Brasil, pô. Meu nome é Eric Porto, sou estudante da área de Relações É Internacionais. por aí mesmo. E sou fundador do Instituto Brasil 21. Deputado, quando a gente conversa sobre orçamento, é muito curioso ver que a perspectiva de vocês geralmente leva para um lado bastante fiscalista de sempre olhar para o lado do corte de gastos. Sem muitas vezes compreender que muitos gastos são multiplicadores, né? Multiplicador de renda, multiplicador de investimento, de arrecadação do Estado também. E aí eu acho curioso que vocês, quando vão olhar para a questão de orçamento, falar de orçamento é sempre pela mesma perspectiva do corte de gastos, esquecendo que o orçamento brasileiro está completamente comprometido. Para trazer dados atualizados do orçamento de 2026, 61 bilhões que vocês, deputados, vão fazer de emenda parlamentar e apenas 6 bilhões para a universidade pública, por exemplo. E aí, olha que curioso, você lançou uma PEC uma vez que fala da bomba atômica, né, da necessidade de você construir uma bomba atômica no Brasil, dada toda a instabilidade que a gente tem no mundo, mas não vai ter bomba atômica se não tiver mais investimento na universidade pública. Né? Então, assim, é muito engraçado quando a gente fala de orçamento, é muito curioso ver só a perspectiva fiscalista que vocês colocam no debate, ignorando a importância de alguns gastos do ponto de vista multiplicador de renda, de arrecadação, de investimento.
Tá, vamos lá. Primeiro eu votei contra o orçamento, né? Porque aí você colocou vocês, deputados, parece que, né, a Câmara não é una, né? Não é igual o Ministério Público, a decisão de um promotor é a decisão do Ministério Público, né? A Câmara possui uma pluralidade, eu sou de oposição, eu votei contra o orçamento, eu votei contra as emendas, então não faz sentido se eu colocar no meu colo. Outra coisa, a minha PEC mexe com a emenda, a minha PEC corta a emenda. O meu posicionamento, aliás, é que não deveria ter emenda. Os países desenvolvidos, o parlamento fiscaliza e o parlamento legisla. Você podia não gastar com emenda também, Parlamento... seria uma boa. Como é que é? Você podia não gastar com emenda também, seria uma Não, boa. mas a emenda é impositiva. Ela não vai reverter para pagamento de dívida. Você falou que é contra a emenda. Ela não vai reverter para pagamento de dívida. Ela é obrigatória constitucionalmente com uma parcela da receita corrente líquida. Então não adianta, e não é o gasto que eu faço essa emenda. Aí eu vou entrar num ponto que eu estou defendendo aqui. Aumento de investimento para diminuição de gasto. As minhas emendas vão para investimento. As minhas emendas não vão para gasto, né? Então não há promoção de gastos. Bastante heterodoxo da sua parte. Não há promoção. Não, bastante achou? ortodoxo. Heterodoxo, mais Não. investimento, claro. Não. O quê? É o papel do Estado na economia. Não, pelo amor de Deus, Milton Friedman Não gosta? defendia benefícios setoriais e defendia investimento com base no capital público. Né? Não existe, não tem nada de heterodoxo disso, pelo contrário, boa parte da economia Não, do eu acho que o você Marcos privilegiar- Lisboa defende isso. Eu acho que a você escola do privilegiar INSPER mais defende isso. investimento não é muito ortodoxo, O Henrique não. Meirelles defende isso. Tipo assim, não tem nada de heterodoxo nisso. Assim, não sei de onde você tirou. Ter capacidade de investimento público, pelo contrário. Toda vez que tem um artigo do Marcos Mendes na Folha de São Paulo, toda vez que tem um artigo do Marcos Lisboa, é sempre para cortar gasto obrigatório para aumentar a capacidade de investimento. Não existe nada de heterodoxo nisso. Pelo contrário, construção de infraestrutura nos Estados Unidos, boa parte foi investimento público. Não tem Você é a nada de favor? heterodoxo. Você é a favor? Pausa. Óbvio. Que bom. Pô, aí nós concordamos. 2 minutinhos, vamos ver quem é o Max Verstappen. É o Max Temir Verstappen Felipe. é o Tamir. Tamir também dialoga bem, só que às vezes é um pouco lacrador. Bom, e aí? Não lacrador, mas dá uma forçada, tá ligado? Dá uma forçada. Mano. Beleza. Manda bala. Sou Tamir Felipe, sou músico, streamer, professor e sou da Juventude Trabalhista. Ô Kim, você está falando que para a gente reduzir o gasto, aí a sua PEC apresenta que vai desvincular o salário da aposentadoria do BPC, vai desvincular o salário o teto da educação, ou seja, investimento para educação, piso para educação, mesmo vocês reconhecendo que a educação no Brasil é subfinanciada, correto? Não, negativo. Vocês reconhecem isso no livro amarelo 1? Não, negativo. É o que é subfinanciado a educação básica. Isso, né? então. Não é educação de maneira geral. Então, tudo Na bem, mas realidade, você precisa ter uma inversão de pirâmide. Então vamos lá, vamos separar a educação em 3 níveis e você me responde. Educação básica é subfinanciada ou não? Sim. Educação média? Sim. E superior? Não. É igual ao mundo inteiro. É. Então beleza, tem problemas orçamentários na educação. Precisa de mais dinheiro. Não, precisa de remanejamento. A gente já gasta mais que a média da OCDE. Não, peraí, vamos pegar a educação. A gente já gasta mais que a média da OCDE. Não, peraí, superior... A gente gasta 5% do PIB. Superior, também. você falou que é igual aos outros países, correto? Certo. Em desenvolvimento, você falou que é aqui. Médio, você falou que é subfinanciado. Sim. Falta dinheiro. Sim. Básica, subfinanciado. Sim. Beleza, precisa tirar dinheiro lá para algum lugar lá, né? Sim. Se educação superior você não vai subir investimento, beleza, estamos combinados. Na educação média você precisa aumentar investimento, Não, você vai precisa mandar remanejar, dinheiro para lá. você vai remanejar. Primeiro, você vai melhorar a gestão daquilo que é gasto hoje na base e Dentro na da média. educação não tem, a gente já concordou com isso, né? Não, melhorar a gestão? Não concordei Não, com nada. concordamos que tem que melhorar a gestão. A questão é, o vamos lá. orçamento pro superior não tem de onde tirar, porque Vamos já lá. tá igual. Não, tem como tirar sim. Você vai tem como tirar sim. A superior? proporção, não vou subfinanciar. A proporção do ensino superior está muito desproporcional em relação Você ao tá básico falando em que o relação ensino ao médio. superior brasileiro tem mais financiamento do que o resto da OCDE? Eu tô falando, sim, em média sim. Mas não é isso que o livro amarelo como fala. proporção do PIB, O livro sim. amarelo não fala isso. Sim, o livro amarelo, o fascículo do livro amarelo, né? O livro É um amarelo debate interno. reconhece Vamos lá. O livro amarelo é o na fascículo comparação do livro amarelo. internacional. É um debate interno da gente consolidar o nosso programa. Então vocês não têm um programa. Hã? Vocês não têm um programa. Não, a gente está formulando o livro amarelo. Então vocês não têm um programa ainda. Isso, a gente vai ter esse ano. Tá bom, então. Beleza, vai lá. Então vamos lá, vamos formular junto. De onde a gente vai? Aonde a gente vai o quê, filho? Vamos lá, educação. Fala de orçamento obrigatório. Você queria tirar, você acha que para cortar o orçamento geral precisa tirar uma regra que impõe a vocês políticos a mandar dinheiro para educação. Eu tô falando, beleza, Kim, você vai tirar dinheiro de lá porque você tá falando que algum político vai resolver esse problema. Não, vamos lá, eu tô falando porque para hoje desvincular. constitucionalmente vai dinheiro para educação. Não, eu tô falando para desvincular justamente para ter capacidade de investimento. Minha segunda afirmação é: o FGTS é um roubo contra o trabalhador. Eu digo isso porque o FGTS... Esse daí vai ser bom, porque esse eu concordo muito com o Kim. Vamos ver. Basicamente, rende muito menos que Foi legal o debate poupança, dele com que é o pior o investimento Tamir. de todos, e ao mesmo tempo financia muitas políticas públicas fracassadas. Ó, o Charlie de novo. E aí?
Eu quero começar te fazendo uma pergunta, mas antes só uma contextualização, tá? Você diz que o FGTS é um roubo contra o trabalhador, né? Parte de uma Cara, só vou pegar um comprimido, não vou nem editar esse vídeo. Perspectiva moral, né? Não explica muita coisa. E tem um discurso seu antigo na Câmara, onde você criticava aqueles 10% de multa que tinha no FGTS, que era um dinheiro que ia para o Estado. E na sua fala você dizia assim: esses 10% é um dinheiro do trabalhador que está indo para o Estado. E por que o dinheiro do trabalhador tem que ir para o Estado? O que aconteceu na prática? Se extinguiu a multa de 10%, mas o trabalhador não viu um centavo desse dinheiro. Então, no final das contas, a defesa da extinção da multa virou só um benefício para o trabalhador. Então, minha pergunta é, você quer mudar o quê? Não, benefício para o empregador, desculpa. A minha pergunta é, você quer mudar o quê no FGTS? Como garantir que essa mudança também não vai onerar só o trabalhador e facilitar só a vida do empregador, diminuindo esse custo, entendeu? Foi uma pergunta que eu fiz, inclusive, para o Arthur Duval. Eu perguntei, como você vai criar um mecanismo institucional de lei que garanta que quando você excluir ou mudar o benefício, por exemplo, incorporando ele no salário mínimo, que eu imagino que talvez seja o que você defenda, o que vai garantir que pessoas que recebem acima do salário mínimo vão continuar recebendo esse benefício? Só um exemplo rápido para você poder responder bem e entender o que eu estou falando. Imagine que eu trabalho numa empresa, eu mesmo no meu último emprego, eu recebia cerca de R$ 2.600 no meu último emprego, mais os 8% que era depositado do FGTS. Vamos supor que amanhã a gente indexe o FGTS ao salário mínimo. Aí, nessa empresa que eu trabalhava ganhando 2.600, eu vou deixar de receber o FGTS, vai aumentar, sei lá, 8% desses 2.600, mas o que garante que os próximos funcionários não vão entrar na empresa para receber 2.500, ganhando menos do que eu ganhava e ainda não recebendo os 8% do FGTS? Vamos lá. Bom, garantias não existem na política, né? Como garantir com certeza que tal coisa vai acontecer, que tal coisa não vai acontecer? Tanto que essa redução de 10% de multa, né, não foi revertida para o trabalhador. Bom, eu não tenho maioria na Câmara, eu não sou presidente da República, então eu não defini qual foi o desenho do que isso aconteceu. Mas, no mínimo, vamos lá se eu consigo fazer você concordar comigo. Eu acho que a gente pode pensar em várias alternativas para o FGTS, mas, no mínimo, garantir que o trabalhador pode ser uma garantia para quando ele for demitido, mas ele escolhe onde aquele dinheiro vai ser investido. Se a gente puder fazer assim, podemos concordar? Porque, a gente tem uma diferença, em 20 anos, o FGTS deu 202% de retorno. A poupança deu mais do dobro, 464%. A Bolsa, investimento de risco, deu 755%. O CDI, que é o investimento seguro, deu 1.724%. Então, assim, no mínimo, permitir que o trabalhador possa escolher o investimento, até porque vários trabalhadores me buscaram quando teve a limitação em relação ao saque aniversário, né? Mesmo porque, na minha avaliação, é o dinheiro dele, mas o governo força o trabalhador a pagar para o governo fazer políticas públicas como Minha Casa Minha Vida, que o próprio governo admitiu que 56% das casas feitas são defeituosas. Então a gente pode defender que ele continue sendo pago, que ele continue lá para o trabalhador, mas que ele decida onde aquele dinheiro vai ser investido. O que você acha? Eu não concordo com isso porque tem um problema e eu acho que você vai concordar. O FGTS ele é um fundo de garantia que não só garante um colchão para o trabalhador quando ele for demitido, mas ele também funciona como um estabilizador de demanda. Por exemplo, durante a crise do governo Dilma, a gente teve uma explosão dos saques do FGTS. A gente tinha uma média de 50, 60 bi que era sacado antes, e durante a crise do governo Dilma, em 2015, 2016, isso explodiu para mais de 200 bilhões de saques. Ou seja, 200 bilhões que entraram na economia durante a crise serviram como estabilizador de demanda para que as pessoas continuassem consumindo, já que você teve uma explosão do desemprego. Ele serviu como um pagador de dívida, então a pessoa conseguia pagar o seu aluguel, conseguia cumprir com as suas despesas financeiras, etc. Por quê? Porque o FGTS ele funciona como um instrumento que é anticíclico. Se a gente pegar o FGTS, deixa eu concluir, se a gente pegar o FGTS e dar a liberdade do trabalhador colocar no mercado de capitais, você vai estar pegando um instrumento anticíclico e aplicando no mercado procíclico, que tende a deteriorar quando você tem uma grande explosão do desemprego durante uma recessão. Então, se durante a crise do governo Dilma a gente tivesse grande parte do FGTS no mercado de capitais, esse mercado de capitais teria deteriorado durante a crise, que foi o que aconteceu, as pessoas teriam perdido esse colchão, porque o FGTS ia deteriorar junto com isso, e a gente ia ter uma explosão, a gente ia ter um travamento. Mas tinha que ter a liberdade, então, pelo menos tu pegar, achar pra si, ou investir onde você quiser, tá ligado? Keynes chamava de multiplicador da economia. Por quê? Porque as pessoas não iam receber esse colchão, ou seja, ia ser 200 bi, que ia ser menos durante essa crise, naturalmente. Eu sou contra essas paradas porque eu odeio essas questões de contrato, de leis trabalhistas que o Estado que controla, entendeu?
Agora, eu não sei detalhadamente como que funciona esses contratos que o Estado inventa, tá Aí ela ia ligado? colapsar, as O empresas... fundo de garantia é iam- um dinheiro pra quando você, sei lá, você é mandado embora, você recebe isso. É basicamente isso, né? contratar, iam despedir ainda mais do que despediram durante ali, então a gente poderia ter tido um desemprego maior, a gente poderia ter tido uma recessão maior, então a recessão do PIB que foi 7%... Mas por que não dá pra tirar onde quiser? Por que não dá pra tirar quando quiser isso daí? Já que é um dinheiro do A trabalhador. gente poderia ter tido uma recessão maior, então a recessão do PIB que foi 7% poderia ter sido 8, 9%. Eu só tô te dando a explicação pra você entender por que colocar no mercado de capitais não funciona, tá legal? tá muito longa. Não, tudo bem, Deixa eu vai. falar. Olha, eu acho que não tem nenhuma contradição em relação ao que eu falei e em relação àquilo que você está defendendo. Não necessariamente esse recurso precisa estar investido em bolsa. A gente pode limitar esses investimentos a investimentos seguros, a investimentos que não tem... Ó, caralho, cara, segura mesmo, rapaziada. A investimentos que não tem a volatilidade da Bolsa de Valores. E você diz o seguinte, olha, investido em Bolsa tem um risco de ser deteriorado em momentos de crise. E você concorda? No FGTS é a certeza que vai ser deteriorado em momento de crise e em momento de bonança. claro Então que é não. muito Pausa. melhor para o trabalhador ter investido. Pô, não deixaram eu responder isso, cara, aí é fogo. Mas foi bom. Meu, tem que brigar com os coleguinhas aí, meu. Pô, sacanagem. Eu gosto de ver o Charlie debatendo, cara. Minha terra levantou bandeira vermelha, resolve na porrada. Opa, esse é novo. E aí, meu? Tudo bem? Beleza? Boa tarde. Tarde. Eu sou professor de História, professor de Educação Física e estudante de Professor de História já tem preconceito. administração. De História e Educação Física? Pô. Você começou o argumento sobre o FGTS chamando de políticas públicas fracassadas. Eu quero saber se o investimento em infraestrutura, habitação e saneamento básico é política pública fracassada. Óbvio que existem problemas. Sim, foi fracassado. Os do FGTS foram fracassados. Mas, com o FGTS, mais de 10 milhões de moradias foram construídas desde a existência do FGTS. Sim. Isso daí é um dado do Minha Casa Minha Vida. Mais da metade defeituosas. 57% defeituosos. Sim, mas num país onde nós não temos um saneamento básico decente... onde Mas as pessoas- exatamente, cara. É por isso que é fracassado. Ou seja, o investimento fracassou. Onde as pessoas conseguem dar o primeiro passo para a primeira moradia por conta do FGTS... Nossa, cara, que pensamento de vira-lata, velho. É tudo uma merda, cara. Não pode chamar de política pública fracassada. Não, desculpa, uma política Até pública em que porque- mais da metade das casas são defeituosas é uma política pública fracassada. Se você não Só que- concordar só- comigo só que nisso também aí, vai pra é papo de maluco. O juro do Minha Casa Minha Vida é subsidiado com o dinheiro do FGTS. Sim, e a casa construída está defeituosa. Dá para ser subsidiado pelo Tesouro, que é o que o mundo desenvolvido faz, que é o que nossos pares em desenvolvimento fazem. Não existe nenhum modelo paralelo ao FGTS no mundo. O que existe é poupança compulsória para seguro-desemprego e previdência, né? Nos moldes que a gente tem, você me desculpa, eu vou te falar uma coisa de experiência pessoal. Toda vez que a gente tenta mexer no FGTS, nunca nenhum sindicato e nunca nenhum trabalhador bate na porta do meu gabinete. Quem bate na porta do meu gabinete é a construção civil. O FGTS se mantém do jeito que está contra o trabalhador. Pois é, mas é direito da pessoa, né, Geraldo? A pessoa gasta o seu dinheiro como quiser. É a Você viu o que mais gera emprego nesse porque país. É um dos maiores setores Eu que gera... mesmo ia gastar em besteira também. Sabe por quê? Porque, pô, mano, eu ia querer viver. Eu ia comprar uma camiseta que eu quero comprar. Eu ia comprar cuecas novas, meias novas. Emprego Tudo bem, filho, mas aí a gente todo precisa. lugar a construção civil gera muito emprego. O que eu tô falando é que existe um defeito fundamental no FGTS para subsidiar empresários que estão entregando casas defeituosas e que não estão entregando saneamento para a população. Olha quanto tempo existe o FGTS. Tem aqui, ó, eu até trouxe esse dado. Tem 82 milhões de brasileiros que não têm saneamento básico. Então, assim, o financiamento via FGTS Mas não está funcionando. não tem o saneamento básico porque existe o FGTS ou já não teria, mesmo sem existir o FGTS? Essa é a questão. Não, Outra eu tô falando coisa, o o seguinte, FGTS também é usado em momentos de crise, como, por exemplo, a pandemia que nós tivemos, as enchentes do Rio Grande do Sul, ou isso daí também é política pública fracassada? Não, E o agora trabalhador tivemos poderia também sacar mais a questão- se não fosse nesse modelo de FGTS. Porque ele não rende nada. Ele rende menos que a poupança. Se o dinheiro estivesse na poupança, o trabalhador em Nossa. momento de crise receberia E mais. a poupança que já não rende nada. Eu sei porque eu tenho dinheiro na poupança e não rende merda nenhuma, cara. O quádruplo. O STF decidiu recentemente que deve render pelo menos o IPCA. E a gente... O IPCA não é nada, é só inflação. E a gente pode discutir a questão do rendimento.
Eu não sou contra discutir a questão do rendimento. A grande questão é, o FGTS surgiu em 1966, esse ano aqui vai fazer 50 anos que existe o FGTS e... Acabei me confundindo aqui. E... Calma aí, mano. E aí, acabou? Não. Por quê? Porque antigamente nós tínhamos uma estabilidade de emprego após 10 anos de trabalho. Pausa. Cara. Ah, mas é legal, tava legal o Acontece com os debate. melhores. Tava legal, tava legal. Opa, esse é novo também. Tarde, Kim. E aí, tudo bom? Opa. Eu sou o Pedro Alencar, eu sou um dos coordenadores da JNB e eu queria entender porque o deputado acha que é exatamente um roubo contra o trabalhador, primeiramente a questão do FGTS. Porque o rendimento é pífio. Porque se estivesse na poupança renderia mais, porque se estivesse no CDI renderia mais. Assim, não há trabalhador com quem eu converse que não diga que seria muito melhor isso não financiar a política pública e isso ficar à disposição dele quando ele quisesse. Mas vamos partir da premissa, eu ainda vou, digamos assim, conceder esse pressuposto para vocês de que o FGTS está lá e só pode ser sacado em caso de demissão ou em caso de crise ou por aí vai. Ainda assim, o atual modelo de FGTS é um roubo contra o trabalhador por causa do seu rendimento. E outra coisa, política pública, assim, não existe paralelo no mundo. Política pública não sai de imposto sobre folha, política pública sai do tesouro. Né? Só sai sobre imposto sobre folha, seguro-desemprego e no máximo previdência. Então, lembrando que o FGTS ele não é debitado do trabalhador, né? É sobre o salário dele. O senhor não entende que o FGTS também tem como uma questão de função social para garantir, por exemplo, a moradia. Hoje, pelo menos 60% dos imóveis tem financiamento relacionado direta ou indiretamente pelo FGTS. Como assim? E também por crédito, quer dizer, créditos, juros subsidiados. Ou seja, claro que em cima do salário médio ali do brasileiro, que é menos de R$3.500, o 200, R$300 faria muita diferença, claro. Mas e quando o trabalhador é demitido, aqueles 40% que não acresce em cima da multa, acaba rebatendo uma questão de rotatividade maior do funcionário. Calma, 40% que não acresce em cima da multa? Os 40% que acresce em cima da multa quando o trabalhador é demitido sem justa causa. Acresce em cima da multa ou é a multa? Não, é a multa, perdão. Ah, tá. Foi uma questão Oxi. apenas nominalmente, né? Tem a questão de o FGTS, ele é um fundo para garantir a primeira moradia da baixa renda, cara. Eu sou um trabalhador, eu tenho a questão da FGTS também. Certo. Claro, eu queria muito R$300 a mais em cima do meu salário. Óbvio. Seria muito interessante. Então, cara. Mas, já tá mais perto do meu lado. Eu acho que ter a garantia de um juros subsidiado para mim quando eu for adquirir a minha primeira moradia, eu acho mais interessante. Você pode ter juros subsidiados pelo título. Cara, que pensamento ridículo, velho. O cara, um homem que quer que o Estado cuide dele, em vez dele cuidar de si, é bizarro. Ele não sabe cuidar do próprio dinheiro, cara. É bizarro, velho. Não precisa ser sobre sua folha de pagamento. E não caia na ilusão de quem paga o FGTS é o empregador. Já pensou, olha, eu tenho... Bom, não vou falar de valores, mas eu tenho um certo dinheiro que rende... Na verdade, que renderia, né? Mais ou menos uns R$1.300 por mês, certo? Esse mesmo... Eu tenho também vamos dizer, né? Eu tenho também uma casa que eu gero aluguel. Então eu gero ali uns 600, 700, 800 reais pro meu bolso mensalmente, tá ligado? Teve uma época aqui na live que eu também tinha um certo dinheiro no Nubank, tenho um dinheiro certo na poupança, que tem um certo rendimento pra mim, bacana. Imagina eu trocar tudo isso, pegar tudo isso e dar pro Estado cuidar pra mim. Ah, mano, aí é sacanagem, cara. Aí é inacreditável, cara. Os caras preferem isso, conceitualmente falando. Eles preferem que o Estado domine do que eles têm na mão, cara. É bizarro, velho. Não precisa ser sobre sua folha de pagamento. E não caia na ilusão de quem paga o FGTS é o empregador. Você acha que ele vai diminuir o lucro dele ou ele vai tirar do seu fluxo de caixa para ele pagar? Em cima. Foi votado. Valeu, meu.
E aí, Kim? Ó, o Paquetá de novo. Primeiro ponto, tá? Peguei algo aqui que é mentira, né? Infelizmente, vou ter que explorar. Você falou que se vai ser um roubo porque o patrão ele vai chegar lá e vai incidir o valor. Ele vai tirar o valor do trabalhador, então ele vai tirar esse valor do FGTS, dessa porcentagem que ele teria de pagar esse encargo. Só que isso é mentira. Não, eu não entendi. Quem vai tirar do quê? Pra onde? Não, é que você falou o seguinte, se o trabalhador é empregado, aí tem esses 8% do FGTS. Certo. O patrão vai chegar lá, vai diminuir o salário dele e ele vai ser roubado. Essa é a sua tese. Certo. Isso é mentira. Hoje, os sindicatos é tabelado. Hoje, por exemplo, um garçom, um porteiro, ele tem um valor, um piso lá estabelecido pelo sindicato. Independente se o trabalhador é empregado ou não, sindicato é outro câncer. Pagar aquele valor que foi imposto ali pelo sindicato. Então, isso não existe. Segundo ponto, no mercado de bens de capital. Eu vou fazer duas premissas, aí eu passo a bola para você. Mas o mercado de capital, primeiro, colocar no tesouro é meio complicado, ou na verdade não no tesouro, isso daí eu vou explorar depois, mas colocar o trabalho para colocar isso, o dinheiro no investimento, no CDI, é meio complicado porque o FGTS é um valor indenizatório, que todos os países do mundo têm. É um valor onde ele vai ser uma proteção quando o trabalhador sair. E se a gente... Que, cara? Mas por que não deixa a pessoa decidir, cara? Deve revisar no investimento ou não, é um debate, mas não significa que é roubo. E o terceiro ponto, tem vários países que usam sim uma porcentagem na folha, imposto na folha, e inclusive não só na folha. Na hora que vai empregar, por exemplo, na Alemanha, né, o valor sai ali do empregador também, para financiar a saúde, por exemplo, 2,5% na Alemanha. Então, financia uma política pública da saúde. Tem também a França e tem a China também, que tem esses dois modelos. Então, já são duas perspectivas que desmente o que você falou. E é isso. Passa a bola pra você. Tá, vamos lá. Você falou que todos os países do mundo têm FGTS, sim? Não, isso é mentira. Você falou. Não, eu falei você que eles usam uma porcentagem pra fazer política pública. É diferente. Você falou todos os países do mundo têm. Antes de você falar o que você falou, você disse que todos os países do mundo têm. Não, eu falei que ele usa pra política pública. Todos os países vai voltar e as pessoas vão ver isso. Então, vamos lá. Então vamos partir da sua nova... Tá, é verdade, a pessoa vai voltar e vai ver que tô certo. Vamos lá. Todos os países do mundo tiram dinheiro da folha pra mandar pra política pública? Não, alguns países usam, você falou que nenhum. Você falou que nenhum, mas a maioria usa sim. A Alemanha, a França, Itália. Negativo. A China não. A China é o que mais usa. É o país que usa para financiar a saúde, para financiar a previdência também. Você sabia que a China faz isso? Não é na folha sobre faturamento da empresa. Esse financiamento de política pública desse país. Itália, Alemanha. Na folha do não é na folha do empregador. Na folha do empregador do valor bruto. É isso que eu tô falando. Tá errado, não é na folha no faturamento. E outra coisa, sobre tabelamento de sindicato, você realmente acha que uma decisão de um sindicato faz com que um empregador vá lá, tenha que pagar algo a mais para o funcionário, e isso vai fazer com que ele tire aquilo do seu lucro, e isso vai fazer com que ele tire aquilo do seu fluxo de caixa? Veja lá. Vamos lá. Vai ser inconstitucional. Vamos lá. É proibido, né? Não é proibido, porque a gente tem 40 milhões de pessoas na informalidade. Então vocês partem da falsa premissa, de que direito formal é direito de fato, e não é. Tanto, e outro ponto, você falou, o sindicato tem uma tabela... Mais de 80% do Tudo isso só prejudica, cara. O patrão sempre quer lucrar, ele sempre vai dar um jeito de jogar o jogo, cara. E quem sai prejudicado é o trabalhador. Os brasileiros não são sindicalizados, então não tem essa tabela. E outra coisa... Caralho, 2 horas e meia de debate, aí é foda. Essa tabela, ela com base em convenções coletivas. Tem sindicatos que tem sindicatos que não tem. Bom, eu vou finalizando o vídeo por aqui, apesar de estar muito bom. 1 hora já é muito, porque o meu canal é muito pequeno, mano. Se você chegou até aqui, se inscreva no meu canal, cara. Eu só tenho 60 inscritos. Preciso crescer esse canal para poder investir em mais tempo de vídeos e trazer mais novidades, certo?